Olá pessoal, aqui quem fala é o professor Eduardo, sou professor de matemática e hoje nós vamos falar sobre os números naturais, famosos números inteiros, certo? Nós vamos ver também sua representação em reta numérica e a representação dessa reta numérica em operações matemáticas simples, ok? Então, primeiramente, o que são esses números naturais? Como eu falei anteriormente, números naturais são números inteiros. Números racionais e inteiros, certo? Número 1, 2, 3, 4, 5, 6 e assim sucessivamente, certo? São esses números que a gente conhece, que a gente tem o primeiro contato na matemática, certo? E como é que a gente pode representar eles numa reta numérica? Primeiramente, uma reta numérica, você tem que considerar que ela representa um espaço que esses números irão ocupar, certo? Então a gente tem a reta numérica aqui, né? Digamos que aqui tem o número 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Então, nessa reta numérica, o que é que a gente iria representar aqui, né? Digamos que a gente tem o número 3, o número 5. Como é que a gente vai representar esses números em uma reta numérica? Olha só, não tem nem muito segredo, certo? Número 3 aqui, vou até marcar um pontinho em cima, e o número 5 aqui. Então, quer dizer que o número 3, você tem que imaginar a reta numérica como se fosse, por exemplo, uma régua. O número 3 representa o espaço que tem entre o número 0, né, o marco inicial, e o número 3. Já o número 5, ele representa um espaço maior, por isso que o número 5 ele é maior que 3. E eu falei também que teria a representação desse número em operações básicas matemáticas, né? Quais são as operações básicas? Adição, subtração, multiplicação e divisão. Suas operações e seus opostos. A soma, o seu oposto é a subtração. A multiplicação, o seu oposto é a divisão. Então, vou dar alguns exemplos simples, certo? Então, aqui digamos que a gente tem, vou repetir aqui o número, 3 mais 5. Como é que a gente vai representar esse número? Primeiramente, bora resolver, né? 3 mais 5, ele representa o número 8, certo? E se a gente olhar aqui, ó, a gente vai pegar o número 3 e vai adicionar o espaço ocupado pelo número 5, certo? E qual é o espaço ocupado pelo número 5? É isso aqui, ó. A gente vai pegar esse espaço do número 3 e vai adicionar, ó, esse espaço do número 5. E quando você fizer a junção desse espaço, por que a junção? Porque é uma soma. Você vai juntar, né, o espaço desses dois números e vai estar representado aqui, ó, pelo número 8, tá certo? O número 8 nada mais é do que a junção entre o número 3 e o espaço ocupado pelo número 5. Olha só, o espaço ocupado pelo número 3 mais o espaço ocupado pelo número 5. Ó. É como se esse espaço fosse aqui para cima. Tá bem, pessoal? E se fosse uma subtração, certo? Seria, como eu falei, ó, a subtração é o inverso, né?
Então, digamos que a gente tem o número 5 menos 3, certo? A gente só pegaria o espaço ocupado pelo número 5 e tiraria esse espaço aqui formado pelo número 3, tá bem? E agora a gente tem a multiplicação. Então, digamos que a gente tem aqui, eu vou desenhar novamente essa reta numérica para que vocês possam entender melhor. Vou desenhar ela um pouco maior. Número 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Não é proporcional, pessoal. Esse tamanho aqui é só para representar, é meramente ilustrativo, tá bem? Então, se eu tenho a seguinte multiplicação: 2 vezes 5. O que é que quer dizer essa multiplicação? Primeiramente, bora resolver, né? 2 vezes 5 é a mesma coisa que 5 mais 5. Então, a gente tem o valor igual a 10, né? Mas como é que eu vou representar isso? Quando a gente tem essa multiplicação, ela pode dizer duas coisas, ó. Que pode ser o espaço ocupado pelo número 2 repetido 5 vezes, né? Ou pode ser o espaço ocupado pelo número 5 repetido 2 vezes. Então, ó, pode ser tanto isso, ó, o espaço ocupado pelo número 2, novamente, ó, olha só quantas vezes eu repeti, ó, até chegar no número 10. 1, 2, 3, 4, 5 vezes. Ou então ele pode ser o espaço ocupado pelo número 5 nessa reta numérica, repetido 2 vezes, né? Uma vez, 2 vezes. Tá vendo? Por isso que dizem que numa multiplicação, a ordem dos fatores não altera o resultado. E se fosse uma divisão? Seria o inverso. Seria, se a gente tem o número 5, né? Número 5 dividido por 2. A gente teria, ó, vamos considerar somente essa reta aqui, ó. Seria esse espaço do número 5 cortado pela metade, que seria igual, ó, a 2,5. Tá certo, pessoal? Então é assim que a gente representa tanto os números inteiros na nossa reta numérica, como também a gente representa as operações matemáticas nela. Depois a gente vai ver também números racionais, números irracionais, que são formas diferentes de representar esses números em uma reta numérica. Mas por enquanto o que é interessante para a nossa aula é somente os números naturais, os números naturais, ou como é mais conhecido, os números inteiros, tá bem?